Olá, pessoal! Nesta aula abordaremos o controle operacional e a avaliação das ações governamentais. O mencionado controle é muito importante, tanto para corrigir as disfunções quanto para propiciar oportunidades pessoais aos gestores operacionais e aprendizado às organizações que prestam serviços públicos. As duas etapas andam juntas. O controle operacional é uma etapa decisória do ciclo de gestão PEAC. Por esse motivo, depende das informações da etapa de avaliação para as tomadas de decisão. Logo, considerar as organizações como sistemas de informação é uma forma de compreender melhor como se processam as trocas de informações entre essas etapas tão importantes na gestão operacional. O desempenho é objeto sobre o qual são coletadas e avaliadas as informações para apoio ao controle operacional, considerando os critérios de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade e indicadores, como produto de síntese informacional. O controle e a avaliação promovem o aprendizado e a institucionalização das organizações públicas, além de garantir a implementação de ajustes no desempenho das ações operacionais, abrangendo seus insumos, processos e resultados. Envolver a sociedade civil nos projetos e programas tem dado resultados positivos, tanto na elaboração das propostas, quanto na aplicação e fiscalização de recursos, através de mecanismos como o orçamento participativo. Podemos definir o orçamento participativo como sendo o processo pelo qual cidadãos e entidades da sociedade civil têm a oportunidade de inferir diretamente nas decisões de gastos do governo e de fiscalizar a gestão orçamentária. A participação da sociedade civil pode ser entendida como a ação planejada e implementada no direito dos indivíduos em inferir na condução da vida pública de forma direta ou por meio de mecanismos representativos. Nesse sentido, atualmente predomina no Brasil a democracia participativa, na modalidade semi-indireta, exercida nos conselhos de políticas públicas em geral, saúde, educação, cultura, segurança pública, meio ambiente, etc. E mesmo em órgãos que definem e implementam políticas setoriais, como habitação, transporte e assistência social, em que a questão central é a de como repartir os recursos públicos. Enfim, planejar é enfrentar incertezas e dificuldades impostas pela realidade. Por isso, será preciso rever permanentemente o desenvolvimento dos fatos concretos e a evolução dos planos. Planejar implica em identificar e disponibilizar os meios necessários para a ação, os diversos recursos necessários do poder político, conhecimento, capacidades organizativas, equipamentos e tecnologia e também, mas nem sempre, recursos econômico-financeiros. No conjunto de procedimentos para se obter os resultados nas operações de cada ação, poderá ser dividida em atividades e as atividades podem ser detalhadas em tarefas dependendo da complexidade da operação ou ação e das características do cenário que pretende construir o ator que planeja. As operações podem ser entendidas como os grandes passos ou como o conjunto de condições que deve ser criado para a viabilização do plano e ainda como atos linguísticos enunciados no espaço das declarações de compromissos, visando a mudança da realidade. O conceito de avaliação das ações governamentais, assim como o de planejamento, surge com as transformações no papel do Estado, especialmente devido ao esforço de reconstrução após a Segunda Guerra, a adoção de políticas sociais e a consequente necessidade de analisar os custos e as vantagens de suas intervenções. Mais recentemente, no âmbito do grande processo de mudança das relações entre Estado e a sociedade e da reforma da administração pública, que passa do primado dos processos para a priorização dos resultados,
a avaliação assume a condição de instrumento estratégico em todo o ciclo da gestão pública. A trajetória histórica dos processos de avaliação passa de um primeiro estágio centrado na medida dos fenômenos analisados para a focalização das formas de atingir resultados, evoluindo para um julgamento das intervenções e, finalmente, tendendo a constituir um processo de negociação entre os atores envolvidos na intervenção a ser avaliada. O termo avaliação é amplamente usado em muitos e diversos contextos, sempre se referindo a julgamentos. Por exemplo, se vamos ao cinema ou ao teatro, formamos uma opinião pessoal sobre o que vimos, considerando satisfatório ou não. Quando assistimos a um jogo de futebol, formamos opinião sobre as habilidades dos jogadores. E assim por diante. Esses são julgamentos informais que efetuamos cotidianamente sobre todos os aspectos das nossas vidas. Porém, há avaliações muito mais rigorosas e formais, envolvendo julgamentos detalhados e criteriosos sobre a consecução de metas, por exemplo, em programas de redução da exclusão social, melhoria da saúde dos idosos, prevenção da delinquência juvenil e diminuição de infecções hospitalares. Essas correspondem à avaliação formal, que é o exame sistemático de certos objetos baseado em procedimento científico de coleta e análise de informação sobre o conteúdo, estrutura, processo, resultados e ou impactos de políticas, programas, projetos ou quaisquer intervenções planejadas na realidade. As definições de avaliação são muitas, mas um aspecto consensual é a sua característica de atribuição de valor. A decisão de aplicar recursos em uma ação pública sugere o reconhecimento do valor de seus objetivos pela sociedade, sendo assim, sua avaliação deve verificar o cumprimento de objetivos e validar continuamente o valor social incorporado ao cumprimento desses objetivos. A atual ênfase sobre avaliação de desempenho integra uma agenda de reformas cujos elementos principais incluem maior flexibilidade para a realização de atividades pelo governo, descentralização, devolução e privatização, maior atenção às necessidades e demandas dos usuários e reavaliação sobre o que os governos devem efetivamente realizar. A avaliação aparece como um elemento fundamental da capacidade de gestão do governo, que, ao passar a atuar em associação e cooperação com setores privados e sem fins lucrativos, assume os papéis de financiador, contratador, comprador ou regulador, necessitando medir e avaliar o desempenho para assegurar que as metas públicas se cumpram de forma efetiva. A avaliação representa um potente instrumento de gestão, na medida em que pode e deve ser utilizada durante todo o ciclo de gestão, subsidiando desde o planejamento e formulação de uma intervenção, o acompanhamento de sua implementação, os consequentes ajustes a serem adotados e até as decisões sobre sua manutenção, aperfeiçoamento, mudança de rumo ou interrupção. Além disso, a avaliação pode contribuir para a viabilização de todas as atividades de controle interno, externo, por instituições públicas e pela sociedade, levando maior transparência e accountability, que é o dever de prestar conta às ações de governo. Uma das características-chave da avaliação deve ser sua integração a todo o ciclo de gestão, desenvolvendo-se simultaneamente a ele, desde o momento inicial da identificação do problema. Além dos objetivos relacionados à eficiência e eficácia dos processos de gestão pública, a avaliação é decisiva para o processo de aprendizagem institucional e também contribuiria para a busca e obtenção de ganhos das ações governamentais em termos de satisfação dos usuários e de legitimidade social e política. Por essas e outras razões,
tem sido ressaltada a importância dos processos de avaliação para a reforma das políticas públicas, modernização e democratização da gestão pública. Nos países desenvolvidos, os processos de avaliação de políticas vêm se tornando crescentemente institucionalizados. Isso exige o empenho das estruturas político-governamentais na adoção da avaliação como prática regular e sistemática de suas ações, na regulação das práticas avaliativas e no fomento de uma cultura de avaliação integrada aos processos gerenciais. No Brasil, a importância da avaliação das políticas públicas é reconhecida em documentos oficiais e científicos, mas esse reconhecimento formal ainda não se traduz em processos de avaliação sistemáticos e consistentes que subsidiam a gestão pública. Esse consenso no plano do discurso não produz automaticamente a apropriação dos processos de avaliação como ferramentas de gestão, pois frequentemente a tendência é percebê-los como um dever ou até mesmo como uma ameaça, impostos pelo governo federal ou por organismos financiadores internacionais. São apontadas como algumas das possíveis razões pelas quais a avaliação não seria facilmente integrada ao ciclo de gestão. Vejamos nosso slide. 1. Os paradigmas gerenciais dificultam a apropriação da avaliação pelas equipes de gestão, na medida em que focalizam mais as atividades e processos do que os resultados, não valorizando a explicitação de metas e objetivos e a responsabilização pelo seu alcance. 2. As aplicações convencionais dos processos de monitoramento e avaliação têm se realizado de tal maneira que não têm induzido sua percepção como aliados do processo de gestão, cabendo frequentemente apenas aos avaliadores externos e assumindo o aspecto de fiscalização, auditoria ou controle, cujos resultados não costumam ser utilizados no processo decisório e gerencial. E 3, a complexidade dos objetivos e a adoção de estratégias e tecnologias diferenciadas, que não necessariamente conduzem ao mesmo resultado, dificultam a avaliação das intervenções. Já existe uma literatura significativa sobre a avaliação de organizações e ações públicas. Manuais e textos que abordam o processo de avaliação de forma genérica têm um aspecto positivo no sentido de oferecer uma visão abrangente do tema, considerado nos seus diversos aspectos. Entretanto, esse grau elevado de generalidade tem como contrapartida que esses textos geralmente são melhores em discutir problemas e limitações relacionados ao processo de avaliação do que propriamente formar formas concretas de implantação e soluções para os mencionados problemas. A sensibilidade dos problemas sociais às múltiplas variáveis faz com que a seleção de estratégias para o seu enfrentamento se baseie em hipóteses de relações causais. É particularmente difícil atribuir, através da avaliação, as mudanças observadas a uma intervenção específica, operada sobre um problema, até porque, frequentemente, os efeitos de algumas intervenções só se evidenciam no longo prazo. A avaliação tem constituído uma estratégia de mudança do paradigma gerencial. Sob o ponto de vista da gerência social, as políticas devem ser avaliadas pelo cumprimento de seus objetivos e os gerentes devem ter incentivos naturais para utilizar informação no acompanhamento de seu desempenho em relação a esses objetivos. Há 4 desafios prioritários para construir um processo de avaliação aliado à gerência social. Vejamos. Primeiro, a definição de um marco conceitual da intervenção que se pretende avaliar, indicando claramente objetivos, resultados e as supostas relações causais que orientem a intervenção, pois quando não se sabe onde e como se quer chegar, torna-se muito difícil avaliar nosso desempenho. Segundo, a superação da brecha entre o quantitativo e o qualitativo na definição de metas e objetivos e na própria avaliação, gerando complementaridade e sinergia entre eles.
Terceiro, a identificação e pactuação de indicadores e informações relevantes, levando em conta o macro conceitual e as diversas perspectivas e interesse dos atores envolvidos. E quarto, a definição e manejo efetivo de fluxos da informação gerada pelo processo avaliativo e a introdução de estratégias de incentivos que promovam o uso dessa informação. Para uma cultura gerencial que incorpore o uso efetivo da avaliação ao ciclo de gestão, existem algumas condições. Primeira, incentivar a flexibilidade e a inovação como mecanismos para assegurar o alcance de objetivos máximos desejados e tolerar o erro para promover ajustes e mudanças de opções. Segundo, permitir que dentro da organização os que têm a informação possam fazer uso dela, inclusive disseminá-la em função dos objetivos pretendidos. Terceiro, definir valores objetivos e valores de referência que facilitem a interpretação da informação. Quarto, adotar incentivos organizacionais e gerenciais que favoreçam o uso da informação, premiação ou reconhecimento por mérito ou alcance de resultados. Quinto, estabelecer mecanismos de ajuste para realocação de recursos humanos, físicos e financeiros, redefinição de estratégias operativas e modificações nos produtos e serviços para alcançar os objetivos desejados. Sexto, vincular os indicadores ou informações com os processos decisórios. Sétimo, especificar pontos de decisão, fixando prazos e valores objetivos para alguns indicadores. E, por fim, comprometer os gestores e suas equipes com o alcance de metas através de pactos e contratos de gestão ou desempenho. A avaliação de desempenho constitui um importante instrumento para a gestão das intervenções, mas a falta de acordo sobre como medir esse desempenho ainda é um desafio. Como o desempenho refere-se ao grau de alcance dos objetivos e os países definem diferentes objetivos, metas e dimensões de desempenho nas suas avaliações, muitas vezes torna-se difícil fazer análises comparativas. Esse tipo de avaliação deveria focalizar fundamentalmente qualidade, eficiência e equidade, mas as experiências internacionais de avaliação de desempenho enfocam de maneira desigual essas dimensões. Nos países abrangidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, predominam análises sobre a melhoria de resultados e sobre a responsividade. Apesar das recomendações de organismos internacionais no sentido de que a equidade seja uma dimensão transversal de todas as avaliações de desempenho, especialmente no caso das intervenções de natureza social, ainda são poucas as experiências que consolidaram o exame dessa dimensão. A despeito da crescente discussão a respeito do tema avaliação, ainda existem pontos sobre os quais ainda não houve uma convergência de ideias. Autores e experiências divergem, entre outros, com relação aos aspectos que devem ser enfatizados na avaliação, os objetivos a alcançar e o que deve ser medido. Por essa razão, sem deixar de reconhecer os méritos práticos de manuais contendo listas de passos a serem seguidos para conduzir uma avaliação bem-sucedida, entende-se que ainda é necessário mapear os argumentos colocados. Nem sempre as diversas visões são complementares, não podendo ser conciliadas. Existem também alguns casos aspectos em que as análises são contraditórias, indicando que este é um campo em que o debate público de ideias deve ser ainda bastante, diríamos, incentivado. Bem, pessoal, ficamos por aqui nesta aula. Na próxima abordaremos assuntos de extrema importância em nossa disciplina, que são os instrumentos de controle interno e os instrumentos de controle externo, aplicados à administração pública. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais.